Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, também saudamos a você com a paz do Senhor. Nós vamos tratar nesse culto de um assunto muito importante para a igreja do Senhor. É um assunto que está presente em todas as igrejas. É um grande problema que as igrejas enfrentam desde Paulo, das cartas de Paulo, aqui em toda a palavra do Senhor, que é o assunto contenda. E nós vamos tratar desse assunto contenda à luz da palavra do Senhor. A contenda, ela é um câncer na igreja. A contenda, ela mata o corpo e ela se espalha com uma metástase para todo o corpo, atinge os órgãos, atinge os departamentos da igreja, e o final é um grande prejuízo para a igreja do Senhor. Então nós queremos trabalhar esse assunto à luz da palavra do Senhor, observando aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e de que forma o Senhor quer nos ensinar nesta palavra que nós estamos trazendo aqui. A palavra do Senhor, quando pega o assunto contenda, vai tratar o assunto de três formas principais. Vai dar a esse assunto contenda três características. Uma delas é que ela é abominável. A outra é que ela é fogo. E a outra é que ela é água. E nós vamos ver como isso está, de que forma o Senhor desenvolve esse assunto na sua palavra e como nós podemos aprender aqui. Aprender no sentido de aprender para vivermos esse assunto, aprender para colocarmos em prática, para não deixar que esse mal entre na nossa vida, entre na nossa casa e entre na nossa igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor para começar a tratar desse assunto em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A palavra diz que o que semeia contenda entre irmãos é abominável. O Senhor abomina. A 7ª, o Senhor abomina. Isso é abominável. O que é alguma coisa abominável? Aqui na visão da palavra do Senhor, é alguma coisa detestável, que provoca repulsa, execrável, insuportável, um comportamento abominável. A contenda, ela prejudica a salvação, ela vai afetar a salvação do homem. Então, ela prejudica a salvação, pois uma coisa abominável, um procedimento abominável, um costume abominável, ele não pode entrar no céu. A palavra do Senhor assim: vinde benditos de meu Pai. Não é vinde contendeiros. O Senhor não chama os contendeiros para o céu. O Senhor não chama os abomináveis de meu Pai para o céu. Então aquilo que é abominável ficará fora do céu, e aquilo que é agradável ao Senhor ficará no céu. Quem gosta de contenda não gosta de céu. Ou você gosta de contenda, ou você gosta do céu. Não dá para você gostar dos dois ao mesmo tempo, na mesma hora, porque ou você gosta de contenda, ou você gosta do céu. Não ama, quem gosta de contenda não ama a palavra do Senhor e não vive o evangelho, porque é uma repulsa. O corpo rejeita a contenda. Quem é então essa pessoa, o contendeiro? O contendeiro, veja que o termo fala que ele semeia contendas. É uma semeadura, é uma plantação de contenda. Não é alguma coisa que nasce por si só, ela é feita, ela é produzida, ela é construída, ela é semeada, é como uma lavoura de contenda. Então, o contendeiro, ele tem no seu coração perversidade. Todo o tempo ele maquina mal, ele vai semeando a contenda. A palavra do Senhor
ao tratar desse assunto, ela nos traz uma riqueza maravilhosa em Provérbios 6,14. 6,14 já estamos dizendo aqui. Provérbios 6,14, ele vai dizer assim: há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, e anda semeando contendas. Então, o contendeiro, ele tem essa característica, ele no coração dele há perversidade, ele todo o tempo ele maquina mal e ele semeia contendas. É um coração malvado, ele tem perversidade no seu coração. Faz parte da índole do contendeiro sempre maquinar o mal, sempre maquinar o mal. Ele semeia contendas. Contenda não é um produto despachado, um produto de entrega, é um produto semeado, é uma plantação. Precisa de um terreno especial para semear a contenda, não é todo lugar que nasce a contenda. Isso é um ledo engano, não é todo lugar que nasce a contenda. Um coração aberto para a contenda. Depois de semeado, caiu a semente da contenda, ela vai crescer e dar seus frutos malignos. O fruto da semeadura da contenda é um fruto maligno. Quando lança semente, assim como numa plantação, ninguém vê que houve uma semeadura, ela é quase que invisível, essa semeadura. O pastor da igreja, ele só vai ficar sabendo quando começa a frutificar, quando aquelas plantas já estão grandes e ela começa a frutificar. Tem casos que a árvore da contenda só dá pelo zap, ele semeia dentro do grupo de zap, dentro do grupo da igreja, e aquilo vai tomando conta. Mas o contendeiro profissional, o contendeiro que sabe mesmo fazer contenda, aquele que é usado não pelo Senhor, ele não gosta de zap. A contenda alcança o ponto máximo dela, o ponto maior. Ela chega ao ponto, a fruta fica madura, quando o contendeiro consegue fazer uma reunião presencial entre os contendeiros. Há uma evolução natural na contenda. Primeiro se ajuntam os contendeiros, conversa pelo zap e depois a reunião presencial. Quando a reunião presencial acontece, a contenda está estabelecida. A contenda está estabelecida. Só contendeiro profissional, contendeiro mesmo, aquele que é contendeiro por natureza, consegue chegar a esse nível de organização, de fazer uma reunião presencial com os outros contendeiros, aqueles que estão afetados por essa plantação maligna. A lavoura do contendeiro é a própria contenda. Não semeia boa semente. A semeadura é a contenda. Fica sempre procurando um terreno fértil para semear a contenda. Quando acha um terreno fértil, ou seja, uma pessoa que ouve, que dá atenção, ali ele faz a sua semeadura, a sua plantação. Não dá para começar a colheita das mortes, aí ele só vai começar a colheita quando as mortes já estão estabelecidas, a contenda já deu seu fruto e vidas começam a se perder e as divisões a acontecer dentro das igrejas. Resultado da contenda, qual o final de uma contenda? Qual o resultado de uma contenda? É sempre mortos. Resultado de uma contenda é sempre vidas mortas. Quanto mais mortos, mais a contenda foi eficiente. Quanto mais a divisão é instalada, quanto mais a rixa é instalada, quanto mais o desrespeito é instalado, maior a contenda está tendo efeito. O contendeiro gosta de procurar parceiros para estabelecer a contenda. Nunca falta semente para o contendeiro. O contendeiro acha semente em tudo quanto é lugar. Qualquer situação para ele é situação de uma contenda. Contenda tem sobre todos: pastores, diáconos, obreiros, irmãs, jovens e até crianças. Mas eu preciso falar uma coisa aqui nesse momento. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Você divergir de alguma coisa, você não concordar com alguma coisa, você querer saber alguma coisa, você querer explicação de alguma coisa, isso não é contenda. Isso é sinceridade. Pastor, eu não entendi. Meu irmão, eu não entendi o que você falou. Você poderia me explicar? Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você pode me explicar? Olha, não entendi dessa forma. Isso não é contenda. Isso é sinceridade. Isso é uma pessoa ao seu lado, honesta, que quer saber de você o que precisa. Contenda é diferente. Contenda é lá por trás.
Contenda não é na frente é sinceridade, é honestidade, é amor de irmão. Quando aquele que corrige é aquele que ama. Quando o irmão te chama atenção, te diz alguma coisa, isso é amor. É quando ele está contendo, é lá por trás, não é? Quem mais ensina as crianças a ser contendeiros são os pais contendeiros. Ó, pai contendeiro, filho contendeiro, porque o pai ensina em casa. Ele ensina em casa, com a esposa, contendendo, trabalhando. O filho aprende, a criança aprende a ser contendeiro. Os filhos veem a contenda sendo semeada primeiro dentro de casa. Contenda entre pastores. Existe contenda entre pastores? É possível ter contenda entre pastores? Mesmo os pastores conhecendo a palavra de Deus? Sim. Gênesis 13:7 diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abrão houve contenda, diz a palavra do Senhor. Gênesis 13:7. A palavra do Senhor, os pastores, eles têm que um ajudar o outro, um orientar o outro, um orar pelo outro, um cuidar do outro. Isso é o trabalho dos pastores, viver em união e comunhão, no respeito e na harmonia, não em contenda. Contenda entre pastores é prejuízo. Contenda entre pastores desagrada o Senhor, é abominável ao Senhor. Contenda é fogo. Contenda, a palavra diz que é fogo. O que diz Provérbios 26:20? Provérbios 26:20 diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então veja, a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O fogo da contenda, ele é aquecido pelo fogo do inferno, é uma coisa infernal. Podemos dizer assim, quase que uma contenda no seu nível maior é um pré-inferno, é um ambiente pré-infernal, é alguma coisa que não tem nada de Deus, não tem nada de Espírito Santo. Aquilo é uma ação do maligno que acontece dentro das igrejas, dentro das famílias. Contenda só traz prejuízo. Os contendeiros são estagiários desse processo. Na igreja, o pastor está de olho nas ovelhas, os evangelistas de olho nos novos convertidos, as professoras de olho nas crianças, o responsável de louvor de olho nos instrumentistas, e o contendeiro está de olho nas vítimas. Quem pode ouvi-lo? Quem vai concordar com ele? Quem vai tomar essa posição? Quem vai agir com ele? O contendeiro está de olho nesse ambiente. Tiago 3,6, né? Ele vai tratar desse assunto. Ele vai falar assim: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Uma pequena palavra traz uma desarmonia dentro de uma grande igreja. Uma pequena palavra semeada ali traz uma desarmonia dentro de uma grande igreja. O fogo precisa apenas de uma faísca para incendiar todo um bosque. Não há muita necessidade. Uma pequena faísca é suficiente para incendiar um bosque, né? A contenda precisa apenas de uma palavra para incendiar uma igreja. Como estamos sempre juntos, a igreja está sempre junto, sempre unida, sempre em comunhão, ela está sempre à espreita. O contendeiro, ele está sempre à espreita para colocar fogo nesse bosque, nesta igreja, neste lugar. O fogo começa pequeno. O fogo da contenda começa pequeno. Uma palavra, um gesto. Exemplo, não me cumprimentou, não gosto dele, não me cumprimentou, não é? É um mal educado, detesto esse diácono, mas logo vai se espalhando. Logo, fulano disse que também não gosta dele, fulano disse que também ele é assim, vai se espalhando, não é? Dependendo do ambiente que ele está inserido, ele pega grande proporção, principalmente se ele se encontrar árvores secas, vegetação secas, vidas espirituais cansadas e envelhecidas, aí pega fogo mais rápido. Em árvores verdes, a força do fogo é pequena.
ela é menor. Suas folhas, a palavra diz que as folhas do servo do Senhor ficam verdes. É uma característica daquele que está vivo na presença do Senhor. Mas se o contendeiro encontrar material seco, a contenda desenvolve rápido. Aquilo é uma faísca que pega fogo rápido, não é? E as vidas ficam enfraquecidas e envelhecidas espiritualmente. A alegria do contendeiro é ver o fogo se espalhar. Quanto mais aquilo dá efeito, mais o contendeiro fica alegre. O contendeiro gosta de transformar a igreja em circo, né? E vem pegar fogo. Então ele semeia o fogo onde tem mais chance de se espalhar. Geralmente grupo de zap, conforme já falamos aqui, reuniões, etc. A primeira coisa que o fogo da contenda queima é a própria casa do contendeiro. Você não pensa que você vai ficar imune. Você vai colocar o fogo ali e o fogo vai correr do fogo. Você não vai correr do fogo. O fogo vai pegar dentro da sua casa. Porque o contendeiro, ele domina a semente, ele domina somente na hora de colocar o fogo. Mas depois que o fogo está espalhado, ele perde o controle sobre o fogo. Agora, a proporção da dinâmica que o fogo vai tomar está fora do seu domínio. Ele perde o domínio, ele não consegue dominar o fogo que ele mesmo colocou. Não há um limite, o contendeiro não consegue colocar um limite. Vou colocar a contenda só aqui, não. A contenda, ela se desenvolve, ela toma outro rumo e ela vai acabando com tudo. Na igreja, o fogo pega em árvores grandes e pequenas, queima a região inteira, pega um eito e vai embora. Junto com o fogo vem o calor das chamas, a angústia da alma, a tristeza daqueles que são envolvidos naquele assunto. Não dorme, não come, não consegue se desvencilhar daquele assunto, aquela conversa o dia todo, aquele problema o dia todo, perseguindo as pessoas. Todos são envolvidos naquela temperatura destruidora das chamas da contenda. Traz uma insegurança para todos, pois se colocar fogo em um local, a chama vai para outro local que não está pegando fogo, e todo mundo dentro da igreja fica empolvorosa com a contenda, com medo do fogo chegar também na sua casa, no seu ministério, no seu lar, na sua família. O primeiro efeito, quando a contenda é instalada, é a debandada de pessoas com medo do fogo com medo do fogo pegarem neles. E começa também os prejuízos, perda de casas e principalmente de vidas. Quem já viu, como eu já vi, uma contenda instalada, sabe os efeitos e sabe o desastre e o horror que é uma contenda instalada dentro de uma igreja. A vida desaparece no local onde passa o fogo da contenda. Os animais desaparecem, queimados pelo fogo. Só fica uma terra arrasada. O fogo acaba com árvores novas e antigas, pequenas e frondosas. É um mal que se espalha e um prejuízo que toma conta de tudo e de todos. Quanto mais à noite, mais a gente vê o fogo. Quanto mais as trevas caem, mais de longe você vê o fogo. Na escuridão, você está viajando e você vê assim um fogo na região. É fácil você ver à noite, naquelas labaredas. Quanto mais Jesus vai se ausentando, que é a luz, mais as trevas vão chegando, mais o fogo aparece, mais a contenda tem força, mais ela vai aumentando. Ninguém vê. Quando tem um fogo na região, você não vê os bombeiros trabalhando embaixo do fogo. Você não vê eles jogando água, capinando, limpando. Você não vê. Ninguém vê os bombeiros, só o fogo. Mas sempre tem, dentro das igrejas, um grupo batalhando contra o fogo, orando, jejuando, pagando preço para o fogo não se espalhar. Precisa colocar limite no fogo. É preciso colocar limite no fogo. E para diminuir os estragos, para apagar esse fogo, o único jeito de apagar esse fogo, o fogo da contenda, é com mais fogo. Só que fogo bom, controlando o fogo destruidor. Só no fogo do Espírito Santo se consegue apagar o fogo da contenda. Às vezes, depois do fogo da contenda apagado, ainda sobra pontos de carvões fumegantes, incandescentes, que ficam encobertos. Você pensa que está tudo resolvido, mas no coração, lá dentro do coração de algumas pessoas, ficou aquele fogo, aquela brasinha acesa. Ela ficou ali acesa, incandescente. Qualquer vento, toda vez que você trocar aquele assunto, toda vez que o fogo acende, a pessoa dá uma opinião, volta a falar, o fogo acende. Qualquer palavra, a contenda volta a pegar fogo.
É uma coisa terrível a contenda. Depois da contenda, muitos corações ainda ficam feridos, encandecidos, machucados, brasas ardentes. Você não pode dizer logo que termina a contenda, acabou o perigo. Tem que continuar orando, tem que continuar buscando o Senhor, levando a igreja a vigílias, a oração, para que as coisas elas conseguem, você consiga dominar todas as coisas. Às vezes, quando é um fogo muito grande num país, é preciso outros países ir ajudar, mandar equipamentos, aviões, mandar pessoal. Às vezes é assim também. A contenda se estabelece de tal forma dentro de uma igreja que o pastor precisa de outras igrejas, o pastor precisa de outros pastores para vir ajudar a apagar aquele incêndio e aquela contenda que se espalhou, que o pastor sozinho muitas vezes não dá conta de apagar a contenda que se espalhou, precisa de ajuda. A única coisa que dá certeza que acabou o perigo é uma grande chuva, uma chuva de bênçãos sobre a igreja, vigílias, orações, glorificações, madrugadas de oração, cultos de ações de graça, uma ceia de reconciliação. Só uma chuva de bênção para acabar com a chuva, com o fogo da contenda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz também que contenda é água, contenda é fogo, e agora a palavra diz que contenda é água. Provérbios 17:14 diz assim: como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Está dizendo assim, a contenda também é água, como o soltar das águas. É como um dique, né? Um grande dique se abre, aquela água então vai descendo, não é? Ela começa devagar, logo na hora que ela abre ali, ela sai devagar, mas depois pega força, não é? Depois toma grande proporção. Por onde a água passa, ela causa um estrago. É uma destruição rápida. Às vezes não dá tempo de fugir. Às vezes você vê assim um filme, um documentário, as pessoas tentando fugir de uma enchente, de uma tempestade, um dique que se rompeu, não é? Uma represa que se rompeu, e aí não dá tempo das pessoas fugirem. A contenda é assim, ela abre como se fosse um dique, e ela vai assim com aquela, tomando conta de tudo, e destruindo tudo que ela encontra pela frente, com uma força fenomenal, não é? E se for de noite, é pior, porque as pessoas estão dormindo, as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, e vai aquela vara. Se a igreja não estiver aos pés de Jesus, se a luz de Jesus estiver brilhando, mas se a igreja estiver em trevas, estiver entregue ao pecado, ou tiver pecado da igreja, estiver em trevas, pior, porque a contenda chega e pega aqueles que estão dormindo, e levam todos embora, e destrói todos. É uma destruição rápida, né? Geralmente, junto com essa destruição, vem uma grande lama, vem um lamaçal, porque vai pegando ali lama, não é? Entra dentro das casas, essa lama entra dentro das casas, ela vai tomando conta das casas, conversa, chega dentro lá, termina o culto, a pessoa continua dentro de casa, conversando o assunto, a lama vai junto para dentro de casa, a lama sobe na cama, na hora de dormir, os casais, as famílias, continuam falando aquele assunto, a lama sobe na cama, inunda a cama, aquele leito do casal, tudo inundado de lama, porque a contenda, ela chegou lá na cama do casal, não é? Sobe na mesa na hora de comer, na hora do almoço, na hora da refeição, ali dentro de casa a contenda está trabalhando, porque aquela água, acero podre, está tomando conta da igreja, entrando dentro das casas, na cama, no lugar de dormir, em todos os lugares. Muitas casas caem durante a enchente, não é? Tem aquela enchente aí, várias casas destruídas, caíram as casas, não é? Muitas vidas se perdem dentro de uma contenda. Quando a contenda vai naquela avalanche, ela vai destruindo as casas, os lares, as famílias, vai tomando conta de tudo, e a derrota é enorme, o prejuízo é enorme, não há o que fazer, as casas caíram, homens de Deus, servos do Senhor, que estavam há muitos anos na presença do Senhor, agora caíram por causa de uma contenda. Fulano falou de mim, ele ofendeu a minha honra, eu não concordo com isso, eu discordo daquilo, eu concordo com fulano, e aquilo toma conta da casa, e é um grande horror, um grande prejuízo. Junto com essas enchentes, vem animais peçonhentos, ratos, cobras, né? Doenças e enfermidade da cabeça, da mente, e aquilo toma conta de todo o ambiente, e a contenda está instalada. A solução aqui, qual a solução aqui? A solução no fogo lá era
era uma chuva de bênção. A solução aqui é fechar o dique. Tem que fechar o dique, tem que deixar ir lá fechar o dique lá em cima. Contar os estragos, ver se dá para recuperar algumas casas, algumas famílias, ir na casa conversar com eles, olha, vamos orar, ver o que dá para recuperar nas casas, tirar os troncos mortos dos caminhos, limpar aquilo tudo. Depois da enchente não vem a limpeza? O pessoal limpa a cidade, as árvores que caíram joga fora, não é? As pessoas que faleceram, eles fazem ali o funeral, não é? E aí limpa tudo para recomeçar. O único jeito é limpeza. É preciso fazer uma limpeza pela ação do Espírito Santo dentro das casas, dentro da igreja, dentro dos lares, para tirar esse ambiente, não é isso? Tirar esses troncos mortos, não é isso? E depois da enchente, depois da contenda, é preciso uma reconstrução. As casas caíram, precisa reconstruir. Vem aqui, vamos orar, não é? Mas fogo e enchente não para em uma igreja onde há contendeiros. A solução bíblica é tirar o contendeiro. É tirar o contendeiro. A Bíblia diz que se você tem um contendeiro, é tirar. Tem que tirar ele, porque ele sempre vai trazer problemas dentro da igreja. Ele sempre vai trazer problema para o corpo, não é? Essa enfermidade mortal. Culto dos contendeiros. Então, você tem que ver o seguinte: para você levantar uma mão em adoração a Deus no culto, antes você tem que vigiar o seu coração e consultar o seu coração. Porque a Bíblia diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Se você tiver ira e contenda, meu irmão, não adianta fazer aquela posezinha de santo, fechar os olhinhos, levantar a mãozinha e dizer que você é o servo de Deus. Tá bem? Porque para você levantar essa mão em adoração a Deus aqui, você precisa estar livre de contenda e de ira. Então, 1 Timóteo 2,8 vai tratar desse assunto. Quero, pois, que os irmãos orem em todo lugar. É para você orar em todo lugar, é para você glorificar a Deus, levantando mão santa, levanta a sua mão santa, mas sem ira nem contenda. Tá bem? Se tiver ira e contenda, deixa a sua mãozinha guardadinha, tá? Deixa a sua mãozinha guardadinha. Não levanta a sua mão diante de Deus, não, coração cheio de contenda. Isso desagrada o Senhor. Isso é abominável a Deus. Isso é abominável ao Senhor. Deixa a sua mãozinha guardada, tá? Não vai fazer isso não. A ira, ela é individual. A ira é individual. Você sente sozinho a ira. Você fica irado individualmente. Mas contenda é coletivo. Ninguém faz contenda sozinho. A contenda é coletivo. É uma coletividade. Não adianta levantar as mãos se o coração tem contenda. Perda de tempo. Todo mundo tem contenda. Se todo mundo que tem contenda no coração levantar a mão em adoração, o Espírito Santo secasse a mão da pessoa, todo mundo quer contender, que fica levantando a mãozinha dizendo glória a Deus. Se o Espírito Santo secasse a mão da pessoa, tinha muita gente dentro das igrejas com as mãos secas. Tinha muita gente dentro das igrejas com as mãos secas, porque levantou a mão com ira e contenda. A contenda, ela é coletiva. A contenda não é a contenda, você não faz ela sozinho. Você precisa de mais gente para você fazer ela. Você faz ela com mais pessoas. Você precisa de gente que adapte, que aceite aquela ideia de contenda. E a contenda traz um mal, um grande prejuízo para a igreja do Senhor. A contenda traz um enorme prejuízo para a igreja do Senhor. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo aqui o seguinte: primeira coisa, você deve vigiar o seu coração. Você não deve entrar contenda no seu coração, e nem você deve aceitar contenda, fazer parte de contenda de ninguém. Isso não quer dizer divergir, dar uma opinião, se posicionar, ser claro, ser transparente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A contenda é uma coisa por trás, ela é uma enfermidade no corpo, ela é um mal que se espalha dentro do corpo e que traz morte para as pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos vigiar o nosso coração, nós devemos olhar para dentro de nós, como pastor, como pai, como avô,
como membro do departamento de louvor, membro do departamento de mulheres, membro do departamento de varões, entre os pastores, todos nós devemos vigiar para que contenda não entre em nosso coração. O Senhor diz que a sua igreja, ela seria edificada em amor. O Senhor falou que quando nós amamos uns aos outros, nós somos seus discípulos, não é? Nós somos conhecidos como seus discípulos. O amor é um mandamento da parte do Senhor. Então você tem a contenda e você tem o amor. Você não consegue ter os dois, tá? É impossível você ter os dois. Ou você tem contenda, ou você tem o amor de Deus. Eu tenho contenda, mas tenho o amor de Deus. Impossível, impossível, impossível. Porque se você não ama seu irmão que você está vendo, como que você vai amar o Senhor que você não está vendo? Então diz a palavra, então a contenda é um prejuízo. Então, fazendo aqui já chegando aqui ao final dessa mensagem, contenda é abominável ao Senhor, não vai para o céu. Contenda é fogo, contenda é fogo, contenda é água, como um dique se abre. E nós queremos o quê? Nós queremos viver o amor de Jesus, o amor do Senhor, como pai, como irmãos, como igreja. Nós queremos servir o Senhor de todo o nosso coração e viver diante do Senhor com a nossa vida, para que naquele dia maravilhoso o Senhor possa chamar o nosso nome, e tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Contenda não é para a glória de Deus. Contenda, que é glorificada, é outra, é ali aquele que não ama as nossas almas, mas o amor de Deus é para a glória do Senhor. Perdoar 70 vezes 7. Se o irmão te fez alguma coisa que você se desagradou, se ele falou alguma coisa que você não gostou, calma o seu coração, ore um pouco, e às vezes entende melhor a situação, e deixa o Senhor cuidar de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.